Capítulo 19. Rumo à casa de Timóteo. Chegando à casa de Timóteo, rumamos para o leito em que nosso jovem estava. Queríamos ver como ele estava com o passar do tempo. Logo que chegamos, sua tia, que estava a zelar por ele, e estava estagiando e prestando seus serviços naquele local, veio nos receber sorrindo, como sempre. Cumprimentamo-nos e logo surgiu um diálogo entre nós. Maria, minha irmã, e o garoto, como tem passado? Tio senhor, ele se encontra bem melhor, está passando o maior tempo dormindo. Dizem os médicos que faz parte do tratamento até ele se desintoxicar um pouco das substâncias que traz impregnadas no corpo espiritual. Minha irmã, tudo leva tempo, nada dá saltos. A pessoa na Terra fica envolvida no vício por anos, poluindo o corpo físico e espiritual, e agora levará mais alguns para limpar. Terá que receber tratamento físico e muito mais mental. Mas isso não quer dizer que não terá consciência dos seus deveres com a vida. O vício dá condições de trabalhar e estudar para melhorar a si mesmo. Ah, sim, mas para isso o espírito deve procurar agir, não é mesmo? Questionou a irmã. Sim, o nosso esforço é que nos dá a vitória que buscamos. Ninguém evolui para ninguém, e é da lei que a cada um segundo as suas obras. Todo desajuste que o espírito traz terá que desfazer-se dele, se não quiser ficar preso nas dimensões dos seus iguais. A lei de atração é uma das coisas mais reais com que nos deparamos neste mundo. O espírito só alcança o que faz por merecer. Isto aprendi, não adianta ser parente de anjo, tem que se esforçar para ser anjo. Isso é verdade. Não adianta a cantora querer voar com a sabedoria de Eurípides Barçanufo, se salvar com a caridade de Vicente de Paulo ou com a doçura de Dr. Bezerra. Cada qual com seu esforço. Até podemos tentar, mas temos que caminhar por conta própria. Temos que entender que na lei de Deus não existe o jeitinho, porque é filho, porque é pai, porque é irmão ou qualquer outro interesse. Todos temos que estar de acordo com a lei no pensar e no fazer. Não adianta ter inteligência para driblar a lei. Não é, cantora? Porque eu não estou entendendo porque servi de exemplo para o Senhor, exclamou a companheira. Porque você é mais sonhadora que nós todos. Bom, com isso o Senhor quer dizer que sou dorminhoca. Ouvimos uma de suas gargalhadas e logo rematou. Mas agora nem durmo mais. O Senhor não deixa. Eu não. Na verdade, deve ser o seu dever para com a vida. Não é não? Questionei a irmã. O que faz isso é o conhecimento da verdade. O espírito que conhece a verdade passa a dormir pouco e trabalhar muito, e eu ainda hei de ser assim. Não posso perder tempo, comentou a companheira. Então vamos trabalhar. Aproximamo-nos mais do leito e junto com cantora, Zélia, André e Maria, a tia do jovem fez uma rápida prece e nós transmitimos fluidos magnéticos no jovem. Como ele estava repousando sob efeito dos medicamentos que lhe haviam sido aplicados, despedimo-nos da irmã com a promessa de retornar em nova oportunidade. Saímos, pois no dia seguinte iríamos ao Amor e Caridade, e era preciso descansar um pouco. Como as tarefas não param, caminhamos entre os leitos, onde os irmãos recém-acolhidos estavam recebendo o devido auxílio dos servidores. Podíamos perceber que muitos dos irmãos que ali dormiam tinham um sono aflito, como se estivessem passando por pesadelos. Maria cantora caminhou entre os leitos observando um e outro e vendo as cenas de aflição de muitos. Ela se voltou para mim e comentou. Morrer no corpo físico não significa nada. A mente continua como era, não apaga o erro que cometemos na Terra, como também não nos isola do ato de amor que vivenciamos. Cada qual traz para cá o que tem em si mesmo. Pois é, minha irmã, as criaturas humanas devem pensar que ao chegar aqui somos atraídos às regiões espirituais de acordo com nosso vício, nosso desejo. A nossa maior prisão é o pensamento, o sentimento, os desejos que criamos no decorrer da vida. Não é a morte que vai fazer o espírito se libertar do que ele viveu na matéria. De uma hora para outra. Verdade, eu estava pensando que a droga, a bebida, o cigarro e tantas coisas mais levam o espírito à prisão mental de si mesmo, disse a companheira, com certa angústia na voz. Mas o conhecimento da doutrina ou de uma religião não ajuda o espírito a se libertar? Perguntou André. Ajuda e muito, meu irmão, mas precisamos pensar que o que resolve a questão não é a religião. Qualquer religião educa, ajuda no esclarecimento, mas só o amor e a caridade salvam a alma das garras do abandono de si. Mesmo. André, disse cantora, a evolução humana não se dá por ser uma pessoa religiosa. Ela se dá pelo conhece-te a ti mesmo, que está na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Isso deve ser um ponto de referência para todos nós, disse-lhe eu. A religião nos auxilia a pensar, a crer, a entender a lei, mas o fazer depende de como vamos agir em prol da paz. E digo a você, não existe na Terra caminhos mais seguros para o progresso da alma que a família e a religião. Sem a base familiar e sem a religião, os jovens estão se perdendo. Onde falta exemplo e fé, não há progresso. Aqui há muitos jovens, comentou André. Não foi um familiar ou amigo que intercedeu para que viessem para cá? Sim, essa intercessão dá apoio e não evolução. Não é porque está aqui que não está preso no abismo. Você pode
Observar que muitos estão aqui, ou melhor, só o corpo espiritual deles, mas a mente está ligada a outras regiões e muitos nas inferiores. Estão dormindo, mas presos. O sono não proporciona liberdade através do sonho ou do afastamento mental do corpo. Podemos observar que esses sonhos são torturantes para muitos que, ao invés de buscarem subir, acabam descendo para regiões comprometedoras. Esses sonhos, que muitas vezes libertam o espírito que deveria procurar a melhora, voltam para regiões que lhe agradam ou vão para dentro do lar, no seu velho domicílio. Para dentro do lar? Questionou André. Sim, para onde deveríamos ir? Não é no lar que está o nosso afeto, bom ou mau. Quando o lar é equilibrado, ajuda na libertação do espírito. Quando não é, vivemos as aflições dentro dele. Deve ser terrível, comentou o jovem, estar no lar e nada nele ter de bom para usufruir. É difícil, meu filho, diz Cantora, e quando o desajuste que ele vive no momento tem raízes no lar, piora. A pessoa volta para o seu mesmo ambiente, e por mais que alguém lute para ajudar, não consegue, porque ele tem um ambiente formado mentalmente. E o que fazer? Questionou o jovem. A dor resolve, respondeu Cantora. Tudo, André, que o amor não dá solução, a dor dá. Sabemos que a dor é difícil, mas é necessária para o espírito endividado que não deixa ser auxiliado pelos bons conselhos. Você, André, disse-lhe eu, está acompanhando-o. Nosso jovem em seus sonhos. Ele tem buscado o médium para receber ajuda, e você vê que ele na verdade está assustado com os acontecimentos que está vivendo. Ele busca alguém que possa ajudá-lo. O pouco conhecimento que adquiriu já é para ele um ponto de luz que achou para segurar. Quantos, meu irmão, voltam o pensamento para o lar ou voltam ao lar e encontram barreiras que não conseguem nem penetrar no próprio recinto? O ambiente está travado com o sofrimento, e a situação dele se torna pior. Ainda tem aquele que encontra desarmonia no lar, os familiares brigando pelos bens que ele deixou ou dando graças a Deus pela morte dele. São muitos que saem do lar piores mesmo do que quando deixaram o corpo. Que isso, meu Deus! Exclamou o jovem. É, meu filho, disse Maria Cantora, nem sempre o lar é o refúgio para a alma, mas, sim, o abismo de loucura e perturbação. Existem lares na terra que não dão ao espírito que nele se refugia nada de equilíbrio e se transformam em verdadeiro abismo. Muitos ficam questionando pelo umbral e querem saber onde é. Esquecem que estão vivendo no inferno que eles criaram dentro do lar junto aos encarnados. Muitos deixam o corpo, mas não desligam a mente do ambiente em que viveram na terra e voltam para lá quando têm oportunidade, seja no sono ou mesmo atraído pelos pensamentos inferiores dos que os prendem à vida física. E a prece? Perguntou André. O lar que realiza a prece pelo menos uma vez por semana conforta os que a ele penetram. Mas existem aqueles, como diz a Cantora, disse André, que se esquecem até do chamado defunto. Querem apenas o que ele deixou e nada mais. Quando vêm para cá presos a algum vício, pioram ainda mais, disse-lhe eu. Então o vício sem prece piora ainda mais? Ah, sim. Onde falta Deus, falta o essencial para a paz, disse Cantora. Bom, vamos embora que temos mais deveres a realizar, disse-lhes eu. Enquanto deixávamos a ala de amparo da casa de Timóteo, para ganhar o pátio que daria acesso à nossa saída, André me perguntou. Tio senhor, todos dormimos e ao dormir podemos dizer que todos deixam o corpo, mental ou espiritualmente, uns mais, outros menos, e alguns chegam a dormir com ele. Nesse estado de sono podemos ser auxiliados e assim surgir uma mudança de pensamento? Essa mudança pode ser real? Isso é possível? Sim, é possível. O sono é um dos meios em que o espírito pode se livrar das amarras mentais. Ele se sente mais livre e consegue receber mais diretamente as orientações espirituais, tanto para quem está encarnado quanto para quem está desencarnado. Muitos espíritas esquecem que os espíritos dormem e durante o sono eles são capazes de ir a esferas superiores onde sentem o estímulo para corrigir os erros ou ter as intuições no proceder da vida. O sono, André, é uma das terapias de sublime valor. Ele se encontra em todos os seres viventes na Terra para que refaçam as energias físicas e mentais, dando condições para o equilíbrio. O sono, você sabe, André, é natural, para todos na matéria e fora dela, mas deveria ser mais analisado para que se torne mais consciente no dever de ajudar, de socorrer, de proteger. As pessoas deveriam dormir mais preparadas para aproveitar o tempo durante a noite. As pessoas dormem sem orar, sem pensar em Deus, sem buscar algo que estabeleça uma ligação com o mais alto. E ainda tio senhor, disse Zélia Barbosa, que se encontrava conosco na entrada do pátio e ouvia a nossa conversa. Há aqueles que dormem alcoolizados, drogados, e outros sob efeito de forte medicamento e que nem pensam em Deus e em Jesus. Tem essa questão também, disse-lhe eu, porque existem muitas substâncias que atingem o corpo do espírito e o adormecem junto ao corpo físico. Se as pessoas orassem ao dormir, evitariam muitos medicamentos. Esse assunto é vasto para ser estudado, disse Cantora. Nesse momento estava chegando a condução que nos levaria ao local onde está instalado o grupo Amor e Caridade.